Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre AngularJS. Meu nome é Rodrigo Branas, autor do livro AngularJS Essentials, pela editora PacketPub. E nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre diretivas. Na parte 1 desse episódio, a gente vai falar sobre app, controller, bind, repeat, model e click, tá bom, pessoal? E juntos nós vamos desenvolver uma aplicação do zero. Essa aplicação se chama Lista Telefônica e a cada episódio a gente vai evoluir mais e mais essa aplicação, tá bom? Diretivas são extensões, tá certo? Extensões da linguagem HTML, que é uma linguagem originalmente de marcação, uma linguagem mais simples. E aí, com essas extensões que o Angular traz, nós vamos dar mais poder, certo, para essa linguagem, tá? De uma forma declarativa. Essa forma declarativa a gente vai começar a se acostumar a partir de agora, tá certo? Então, durante o desenvolvimento, né, de cada diretiva, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento e os benefícios, tá, de trabalhar dessa forma, tá bom? A primeira diretiva que a gente vai ver é o ngapp. No episódio 1 dessa série, tá? No episódio passado, que se você não viu, eu recomendo bastante que você veja. A gente introduziu o ngapp durante o Hello World, tá? A gente vai retomar então os conceitos fundamentais do ngapp, que é a diretiva que define as fronteiras da aplicação, tá certo? Como assim fronteiras? Bom, o Angular ele vai percorrer o seu documento HTML em busca exatamente dessas diretivas, tá? Então ele contém um registro dizendo, olha, eu conheço o ngapp, eu conheço o ngController, eu conheço o ngRepeat. Então, no local, dentro, tá certo, dessas fronteiras é onde ele vai atuar, tá? E aí ele vai executar um serviço chamado compile, né? Então ele vai compilar essa diretiva e executar o comportamento descrito em cada uma delas, tá bom? Então, vamos começar o desenvolvimento dessa aplicação, tá? Eu vou começar absolutamente do zero. O título dessa aplicação se chama então Lista Telefônica. Como a gente viu no episódio passado, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o AngularJS, que nesse caso eu já coloquei aqui na pasta lib, tá? Então, angular/angular.js. Pessoal, deixa eu mostrar aqui a pasta. Então eu tenho basicamente o index.html vazio. Dentro da pasta lib eu tenho uma pasta Angular com angular.js, que a gente baixou do site, né? Como a gente viu no episódio passado. E também uma pasta chamada Bootstrap, porque eu vou introduzir alguns conceitos do Bootstrap só para deixar essa aplicação mais bonita, tá bom? Bom, vamos salvando. E no browser eu recomendo que a gente sempre deixe aberto o console. Independente do browser que você use, se você usa Chrome, se você usa Firefox, eu recomendo que deixe aberto para que a gente possa ver caso aconteça qualquer problema, tá bom? O Angular é muito bom no tratamento e lançamento de exceções, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir ngapp. Eu recomendo que faça num elemento de nível mais alto, um HTML, né? Pode até ser um body, tá? Então, ngapp, o nome do módulo principal da aplicação, então lista telefônica. E olha que interessante, salva, faz refresh. Automaticamente o Angular já te mostra uma falha. Olha, lista telefônica não está disponível. Bom, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? Vamos criar lista telefônica. Pessoal, vale lembrar que eu estou fazendo inline justamente para desburocratizar esse desenvolvimento, tá certo? Mais para frente, no episódio futuro, vamos falar sobre organização de projetos e modularização, tá bom? Então, como é que a gente cria um módulo? Angular.module, né? O nome do módulo, lista telefônica, vírgula, abre e fecha colchetes, tá bom? Esse colchete é o conjunto de módulos que você quer importar, tá certo? Porque o Angular permite, de uma forma bem modular, fazer a concatenação de componentes com outros módulos. Ou seja, quando eu importo um módulo, seja ele, né, do próprio Angular, porque realmente a gente tem módulos separados, como ngRoute, ngAnimation, ngSanitize, entre outros, a gente também tem módulos como, por exemplo, o Bootstrap, né, ou uma tabela como o ngTable, ngGrid. Então, quando a gente faz isso, a gente traz automaticamente todos os componentes, sejam eles diretivas, filtros, serviços, entre outros, tá, para o nosso módulo da aplicação, tá bom? A gente não vai usar módulo nesse momento. Então, defini o módulo, fiz refresh, tudo voltou a funcionar, então vamos seguir, né? Chega a hora agora da gente falar, pessoal, aqui a gente tem os slides e eu tenho toda a evolução do código dessa aplicação passo a passo. Então, aqui na descrição do canal a gente tem o link, tá bom? Na sequência, vamos falar de ngController. Então, o ngController ele faz esse vínculo entre a view
e o controller, tá certo? De onde vai nascer dessa relação aí o scope, tá? Bom, é a única forma de fazer vínculo, né, entre view e controller? Não. O sistema de roteamento também permite fazer isso, mas por hora vamos estudar o NG Controller, tá certo? Então, posso colocar NG Controller, por exemplo, no body. Ó, NG Controller, né, lista telefônica controller. Define um nome aqui para o meu controller, tá? Eu posso aplicar o NG Controller também numa div, eu posso aplicar o controller em vários lugares. Inclusive, pessoal, vale lembrar que a definição de view não é um arquivo em si. Definição de view, tá, é um conjunto de elementos, seja ele uma div, seja ele, né, um body, seja ele uma table, você define o que for mais conveniente, tá bom? Em geral, a gente vai falar lá em roteamento que a gente vai ter views parciais, blocos parciais, que a gente vai seguir aquele conceito de single page applications para trocá-los entre as navegações, tá? Mas isso vamos falar mais para frente. Uma vez que eu defino a lista telefônica controller, olha que legal. Se eu der refresh, ele já vai me dizer, cara, lista telefônica controller não existe, né? Então vamos definir. Primeira coisa, localizar um módulo. Então angular.módulo, olha lá, lista telefônica. Agora, nesse módulo eu vou registrar. Então ponto .controller, lista telefônica controller, tá certo? E aí, na sequência, a gente vai passar uma function que, como vocês lembram, recebe scope, tá? Scope é quem faz a ponte, é quem faz, né, quem faz a mediação da relação entre view e controller, tá? Ambos os lados têm esse objeto compartilhado. Uma vez que a gente tenha feito isso, eu defini o meu controller, faço refresh, tudo volta a funcionar como antes, tá bom, pessoal? Então, show, tá? Agora eu vou, antes de continuar, aplicar o Bootstrap, tá? O Bootstrap ele é super simples. Basta a gente fazer a importação, tá certo? Olha só que legal. Aqui no meu diretório Bootstrap, na pasta lib, eu tenho o bootstrap.css. Então eu vou colocar lá, ó, lib bootstrap.css. Senão a aplicação, infelizmente, ia ficar feia, né? Então, fiz aqui um refresh, né? O Bootstrap está lá, né? Não estamos usando ainda, mas eu vou começar a usar a partir de agora. Tá bom? Pessoal, na sequência, vamos falar sobre o ngBind. Então, o ngBind, ele substitui o elemento por uma expressão. O que é isso exatamente? Bom, vamos supor que a gente queira exibir a palavra lista telefônica aqui na minha view, tá? E ela vem do controller. Então eu tenho lá scope. Por exemplo, app é igual a lista telefônica, tá? Bom, uma vez que eu tenho definido isso, eu posso vir aqui na minha view, tá? E agora vai entrar o Bootstrap, você vai ver, né? Então eu vou falar assim, ó, div, né? Deixa eu fechar essa div aqui embaixo. Vou criar aqui um H4 e dizer assim, ó, ngBind, você vê que eu posso aplicar ngBind num span, num H4, né, em qualquer tipo de elemento que eu queira, tá bom? ngBind app, tá certo? Então lembra que esse app automaticamente já está no scope. Eu não preciso dizer scope ponto, porque no momento que eu falo que ngController é lista telefônica controller, ele automaticamente já infere, tá? Vou fazer um refresh, ó, tá lá a lista telefônica, tá certo? E agora eu vou botar ele no meio, vou fazer uma coisa um pouquinho mais bonita. Então, isso agora não é mais Angular, isso aqui já é Bootstrap. Eu vou aplicar aqui uma class chamada Jumbotron, tá? Você vai ver que ele já vai deixar a tela meio cinza, né? E aí eu vou colocar, né? Vou dar uns toques aqui nesse style, tá bom, pessoal? Tô deixando tudo bem declarativo aqui para que a gente não precise ficar trocando muito de arquivo. Depois eu vou fazer uma refatoração aqui, uma organização, tá bom? Então, posso dizer aqui que o Jumbotron, estou sobrecarregando essa classe, estou definindo novos comportamentos, tem uma largura aqui de 400 pixels, né? Olha como eu reduzi, tá certo? Vou dizer também que o TextAlign é center, né? Coloquei no centro. E vou fazer mais, pessoal. Sabe como é que eu faço para colocar isso aqui no meio? Tem várias formas, né? Uma delas é dizer que a margem, né, left é automática e a margem right também é automática. Isso vai balancear, né, esse componente aqui no meio da tela. E eu vou fazer ainda uma margem top, 20 pixels aqui, só para descolar do topo, tá bom? Então, estamos começando a definir aqui a nossa aplicação, está começando a ficar melhor, tá certo? Outra forma, tá, que a gente até viu no Hello World, para exibir, né, o resultado de uma expression
é a seguinte, é a chave dupla, é a interpolação da expressão, tá? Então eu também tenho essa forma abaixo, aqui ó. Tá certo, pessoal? Então são duas formas que eu tenho para fazer a mesma coisa, as diferenças são sutis, tá? A principal diferença é que se der algum problema ou lentidão na tua aplicação, com a interpolação da expressão pode ser que isso seja impresso, tá bom? Com o NGBind não, tá? Essa é a principal diferença, tá bom? Eu costumo usar essa de baixo porque eu acho muito mais clara, né, para quem está desenvolvendo, eu acho mais explícita, tá? Um outro detalhezinho é que a gente pode aproveitar aqui as expressions para, por exemplo, se eu quisesse concatenar, né, alguma coisa, por exemplo, quero concatenar com a string test aqui, ó, posso concatenar. Se eu quiser, dentro de uma expression também, isso é uma coisa até interessante, multiplicar um valor, né? Então, a expression permite você fazer uma série de coisas interessantes, tá certo? Então, tá lá a lista telefônica e agora chegou a hora, né, esperada da gente falar sobre o repeat, né? Então, NGRepeat vai permitir a iteração sobre dois tipos de coisas, né? Arrays, né? Ou seja, coleções, e objetos, tá? A iteração é diferente. E agora o meu objetivo é bem legal. Eu quero, olha só, exibir, tá, essa tabela. Eu quero exibir então a tabela de nome e telefone, tá? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou criar um array, né? Pessoal, eu recomendo fortemente que se você não assistiu o episódio 9 da série Desvendando a Linguagem JavaScript sobre Array, você assista, porque a gente vai usar bastante Array a partir de agora, tá bom? Então, vou chamar isso aqui de contatos, o array de contatos, tá? E aí, nesse array de contatos, eu vou definir alguns nomes, tá certo? Então, primeiro nome, olha só, Pedro, telefone 9999-8888, tá? E agora eu vou definir mais três, olha só que legal. Ana e Maria, né? Vou mudar o telefone. Olha só, então defini os três, é um array de contatos, está vinculado no meu scope, beleza, né? E agora chegou a hora da gente ver se isso realmente está no scope. Olha só, eu posso aplicar expression de novo em contatos, tá? Você vai ver que o array está lá, tá certo? E agora, por meio do NGRepeat, eu vou exibir os dados. Então vamos lá. Vou usar uma table para isso, tá? Olha só. Então eu tenho aqui uma table, tá? Nessa table eu vou definir primeiramente aqui o header, ó. Então nome, telefone, tá? E aí, na sequência, pessoal, agora entra o conceito do NGRepeat. Eu posso repetir qualquer tipo de elemento, entre eles o próprio TR, né, o Table Row. Então, ó, NGRepeat, e agora a gente vai ter que prestar bastante atenção nesse conteúdo do NGRepeat. A expressão do NGRepeat é bem similar ao for-in, tá, do JavaScript. Ela vai envolver uma variável temporária, né, como por exemplo, contato, in, palavra-chave in, o array. Que array é esse? O array que está no scope, que é contatos. Tá bom? Então, contato em contatos, bem simples, tá? Isso aqui vai se repetir tantas vezes quanto, né, os contatos existirem, tá bom? Então, agora chegou a hora da gente imprimir coluna a coluna. Então, td, olha lá, eu vou colocar contato.nome, tá certo? E depois eu vou colocar contato.telefone. Olha que simples. Vou fazer um refresh. Tá lá minha tabela, mas ela tá feia. Então vamos usar o Bootstrap. Eu posso aplicar class table. Se eu aplicar só table, tá aí a tabela, né? Mas ela não tá bonita. Então eu vou aplicar um table striped, né? Para deixar ela zebrada. Aí, ó, que bonitinho. Vou aumentar isso aqui para H3. Vamos ver se fica melhor, né? Então a nossa aplicação pouco a pouco vai começando a ganhar forma, né? Se a gente quiser aqui ainda dizer que a nossa table, ela tem um margem top, 20 pixels, vou dar uma melhoradinha, né? Então, tá aí NGRepeat. E o NGRepeat também tem mais uma forma, né, de iteração, essa forma em objetos, tá bom? Então, ao invés de eu fazer esse tipo de processo aqui, né, percorrendo diretamente nome e telefone, eu poderia fazer uma coisa mais dinâmica. Por exemplo, NGRepeats, olha que legal. Key, vírgula, value, in, aonde? Onde é que estão esses contatos? Ó, as informações estão em contato.
Então, ele vai percorrer o objeto contato, tá? E eu tenho a oportunidade, né, pessoal, de imprimir, por exemplo, só o value se eu quiser. Percebe? Então, o que vai acontecer? Tá vendo que deu na mesma? Só para a gente ver diferente aqui, olha só. Aqui, lembra que eu posso concatenar coisas aqui pela expression? Não recomendo tanto fazer isso aqui não, tá? Não fica muito elegante, tá certo? Mas olha só. Olha lá. Nome Pedro, nome Ana, nome Maria. Que nome é esse? Esse nome é a chave, aqui o identificador do meu objeto, que é um mapa, tá bom? Então, eu posso fazer essa iteração também com NGRepeat em objetos, não só em arrays, tá? Em arrays é muito mais comum, nem se compara, tá bom? Eu vou voltar o código aqui para o estado anterior, tá? Só para a gente seguir aqui os nossos exemplos, tá? Então, esse aqui é a forma, né, que a gente vai usar, tá bom? Beleza, então esse é o NGRepeat. Agora a gente vem para uma das diretivas mais importantes, tá, pessoal? Que vale a pena entender com detalhes, que é o NGModel. O NGModel, ele faz o inverso do NGBind. Ele faz o inverso da interpolação da expressão. Então, bom, o NGBind ele pega uma coisa do scope e exibe. O NGModel pega uma coisa da view e define no scope. Tá? Bom, em que tipo de elemento que eu aplico o NGModel? Eu aplico basicamente em 3. Nos inputs, tá? Nos selects e nos text areas. São os mais comuns. Tá certo? Então, o objetivo agora, olha só, é fazer assim. Ó. Eu quero colocar 2 campos. Nome e telefone para que eu possa exatamente inserir dados nessa lista telefônica. Tá? Então, eu vou começar criando aqui, vou colocar um HR aqui só para dividir. Eu vou colocar então input type text, ngModel é igual a nome, input type text, ngModel igual a telefone. Bom, coloquei os dois, né? Tranquilo. Pô, mas como é que eu vou saber se está dando certo? Muito simples. Eu posso ver o que está acontecendo com o nome e ver o que está acontecendo com o telefone. Ambos devem estar no scope. Pessoal, agora vai acontecer uma coisa bem interessante, tá? Que é o seguinte. Antes disso, vamos colocar aqui então um class form control para a gente deixar, né, esse campo um pouco mais harmonioso, tá? Olha lá, ficou bem melhor, né? Até para chegar ali um pouquinho mais para baixo. Ó. Show, bem melhor. Olha que interessante, comecei a digitar um nome, né? Então, ó, Joana. Pessoal, por que eu estou apertando, né, uma tecla após a outra e eu estou automaticamente vendo a tela mudando e exibindo a informação atualizada? Bom, apresento a vocês o Two-Way Data Binding. O que é o Two-Way Data Binding? Pessoal, é um ciclo de notificação, tá, que o Angular traz embarcado desde as suas primeiras versões, tá certo? E como é que ele funciona? Bom, lembra que eu falei que o framework tem um compilador, né, e ele percorre todas as diretivas na inicialização, né, percorre todos os elementos que tenham diretivas, e quando ele acha uma diretiva do tipo ngModel, ele começa a escutar, né, para que sempre que você apertar uma tecla, ele faz 2 coisas. Ele define isso e atualiza, né, essa propriedade em scope. Então, cada vez que a gente está fazendo isso, eu estou atualizando aqui nome ou telefone em scope. E ele dispara o ciclo de notificação que alguns tipos, né, de diretivas estão escutando. Que diretivas são essas? Por exemplo, ngBind ou a interpolação da expressão, ngRepeat. Né? Então, essas diretivas recebem, né, esse aviso e exibem a informação atualizada, tá certo? Vamos falar bastante sobre isso ainda nesses episódios, tá bom? Então, como vocês perceberam, agora eu já estou com esses elementos todos, né, disponíveis no scope. Agora falta só uma coisa, que é como é que eu coloco esse cara dentro dessa tabela, né, dessa tabela aí de contatos. Bom, para isso, pessoal, vamos falar do ngClick. Tá? O ngClick, obviamente, tem uma série aí de irmãos, né, como ngBlur, ngFocus, ngDoubleClick, ngCopy, ngCut, ngPaste, né, e ele faz simplesmente, né, a atribuição com base no comportamento, né, disparado por um evento. Então, por exemplo, o ngClick vai reagir
ao evento clique, double clique ao double clique, assim por diante. Tá? Então eu vou usar isso para disparar, né, a inserção de um novo contato na minha tabela, tá? Na minha lista telefônica. Então, vamos partir agora para a colocação de um button. Olha só. Button. Vou dizer aqui então ng click, né? Adicionar contato. Beleza. E como é que eu poderia chamar essa função aqui? Né? Muito simples. Vou chamar de adicionar contato e repara que agora eu estou invocando essa função. Bom, ela tem que estar obrigatoriamente disponível no meu scope. Tá? Então, ó, scope.adicionar contato é igual a uma function. Tá? E essa function vai fazer alguma coisa. Né? Esse alguma coisa é importante e vai ser exatamente, né, scope.contatos.push. Né? A gente abordou também isso no episódio 9 da série Desvendando a Linguagem JavaScript sobre arrays. O push insere no final de um array, tá bom? E aí eu vou ter que passar aqui um novo objeto. Pessoal, agora entra outro conceito importantíssimo, tá? Eu tenho 3 formas de passar esse parâmetro, tá bom? Eu tenho uma forma ruim, uma média e uma boa. Vamos começar com a ruim, tá? A ruim é aquela que a gente deve evitar. Já vou explicar por quê. Então, repara que nome e telefone já estão, tá, no meu scope. Né? Bom, se eles já estão no meu scope, vamos fazer um testezinho simples. Né? Console.log scope.nome, só para a gente ver se isso é verdade, tá certo? Então, tá lá, ó, teste. Olha lá, tá vendo que estou imprimindo o teste? Então, realmente, ele está no meu scope. Então, agora é fácil, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Como é que eu faço? Crio um objeto inline, né? Esse objeto tem nome, eu tenho que seguir a mesma estrutura do objeto aqui de cima, senão não vou conseguir renderizar corretamente. Né? E agora, cifrão scope.nome, vírgula, telefone, cifrão scope.telefone. Tá certo? Bom, fechou. Bom, nosso botão não está bonito ainda, né? Então vou aplicar aqui mais uma classe do Bootstrap, chamada btn primary. Né? Vamos aos pouquinhos, né? btn, só btn vai deixar o teu botão assim. Tá? Ele é originalmente cinza. Tá? Se eu usar btn primary, ele já vai deixar o botão azul. E se eu usar btn block, eu vou ocupar todo o espaço. Você vê que está ficando até bonita essa aplicação. Né? Bom, vou colocar também um placeholder aqui, só para a gente exibir nome e telefone. Show! Tá quase bom, né? Chegou a hora então da gente executar esse comportamento. Então, revisando, quando eu apertar adicionar contatos, ele vai criar um novo objeto e inserir, né, nessa lista. Então vamos fazer o teste. Né? Joana, adicionar. Percebeu, pessoal? Então já estamos adicionando novos contatos aqui nessa lista em memória. Né? Então essa é até uma estratégia interessante. A gente pode começar desenvolvendo memória para depois integrar com o nosso back-end, com a nossa arquitetura aí de serviços. Tá certo? Bom, por que essa forma é a forma ruim de passar parâmetro? Porque ela está quebrando um mantra. O mantra, né, que a gente vai falar agora é muito importante, a gente deve ter ele em mente. Tá? Então a gente deve evitar ao máximo, tá? Tem momentos em que não vai ser possível, mas vamos evitar ao máximo ler o scope estando dentro do controller. O que isso quer dizer? Aqui, ó, na linha 24, eu estou lendo? Não, eu estou escrevendo. Na linha 25 eu estou escrevendo, na linha 30 eu estou escrevendo. Aqui eu, de certa forma, estou escrevendo, mas aqui eu estou lendo. Bom, isso vai acabar, pessoal, deixando as coisas um pouco menos claras. Tá? Porque quando você for, por exemplo, criar um teste unitário para esse controller, você vai ter que atribuir coisas a scope e fazer a operação por tabela ao invés de passar o parâmetro de forma explícita. Tá bom? Então isso vai deixar a nossa aplicação um pouquinho mais difícil de compreender. Tá? Então como é que a gente faz de outra forma? Bom, muito simples. Eu vou receber nome e telefone aqui nessa função, e aí você vai se perguntar assim, pô, mas de onde é que vai vir esse nome e telefone? Né? Muito simples, eu passo o nome e telefone diretamente aqui na chamada da função do ngClick. Então isso já melhora muito, né? Melhora bastante o nosso cenário, olha só. Funciona da mesma forma, só que de uma maneira mais explícita. Tá? Agora, esse jeito ainda não está legal, ainda não está bom. Sabe por quê? Tá vendo que tem toda essa burocracia aqui na criação do objeto? Pessoal, o Angular é tão poderoso, tá, que ele consegue fazer até isso pra gente. Tá bom?
Basta a gente seguir o segundo mantra. A gente deve tentar o máximo. Por quê? Porque tem horas que a gente não vai fazer isso, tá? Mas na maior parte das vezes, quando eu estiver definindo uma entidade, eu estou definindo uma abstração. Que abstração é essa? É contato. Então, ó, eu tenho que ter um ponto no NG Model. Contato.nome e contato.telefone. Olha que fácil. Agora eu simplesmente substituo isso aqui por contato, substituo os dois parâmetros por contato e substituo todo objeto também por contato, pessoal. Isso é fantástico. E eu vou exibir, só para a gente ver o resultado disso, tá? Porque vocês vão ver agora que o Angular vai criar sozinho, né? Então você vê, não existe nada definido ainda em contato. Quando eu aperto a primeira letra, tá vendo que ele começa a definir o objeto e a propriedade nome? Então isso tudo acontece sob demanda. Você vê que o telefone não está lá ainda. Apertei, né, o primeiro número, ele definiu, né? Apertei em adicionar, está lá na minha lista, tá certo? Só que agora tem um pequeno contratempo que é o seguinte, ó, se eu começar a alterar isso, você vê que a tabela também começa a alterar sozinha. Isso acontece porque a referência é a mesma. Repara que aqui no NG Model a gente criou contato, adicionou nome e telefone. Essa referência foi passada para a função, chegou na função, entrou no array, veio para cá e veio para o repeat, né, até ser exibida. Então todo o ciclo está fechado. Como é que eu faço para quebrar, né, esse ciclo? Muito fácil. Eu posso copiar esse objeto com angular.copy. Olha que legal. Opa. Olha lá. E outra possibilidade que eu tenho que também é interessante é apagar, né, scope.contato. Lembra do delete? Né? O delete a gente viu no episódio 6 da série Desvendando a Linguagem JavaScript sobre Object, tá certo? Então, o delete também faz um trabalho muito parecido. Vamos ver o delete aqui em ação, ó. Beleza, pessoal? Então, eu recomendo que vocês implementem, né, essa aplicação junto comigo. A gente vai, nos próximos episódios, seguir evoluindo, né? Esse é só o segundo episódio da série. A gente vai ver todos os tipos de componentes, né, todas as estratégias de desenvolvimento legais que o Angular tem para oferecer, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio, na parte 2, onde a gente vai abordar outras diretivas, tá bom? Até a próxima. Tchau!